Quando tudo silencia lá fora, Deus começa a falar dentro de você. Esta não é apenas mais uma oração da noite. É o momento em que o céu se move, o impossível começa a caminhar e a sua história recebe um novo capítulo escrito pela fé. Quando a noite desce como um manto silencioso sobre a cidade cansada, algo dentro da alma desperta como uma chama que recusou se apagar durante o dia. As ruas se calam, os ruídos se recolhem e o mundo parece suspender a respiração. É nesse intervalo sagrado entre o barulho e o silêncio que o coração começa a ouvir o que antes foi sufocado pela pressa. Cada luz distante se transforma em uma estrela caída, lembrando que ainda existe direção mesmo quando tudo parece confuso. O espírito caminha lentamente para dentro de si, como quem atravessa um deserto invisível, buscando uma fonte que não se vê, mas se sente. O coração carrega histórias inacabadas, perguntas sem resposta, e dores que aprenderam a morar no fundo do peito. Durante o dia, essas dores se escondem atrás de sorrisos e tarefas, mas à noite elas ganham voz, não para destruir, mas para serem entregues. O vento que passa pela janela parece sussurrar promessas antigas, como se o próprio céu lembrasse que Deus nunca deixou de falar, apenas esperava o momento em que a alma estivesse disposta a escutar. O céu se curva como um templo aberto, convidando o espírito a ajoelhar-se não por fraqueza, mas por esperança. Na oração da noite, o medo deixa de ser prisão e se torna semente. A dor se transforma em linguagem sagrada. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser resposta viva. Cada palavra pronunciada é como uma vela acesa no escuro interior. Não é preciso gritar, pois Deus entende até os pensamentos que não sabem se expressar. A alma aprende que nem toda batalha precisa ser vencida com força. Algumas são vencidas com entrega. Há pessoas que chegam à noite feridas pela rotina, esmagadas por decepções e cansadas de esperar mudanças que parecem nunca chegar. Mas é justamente nesse cenário que a fé começa a desenhar novos caminhos. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda primeiro o olhar. O que antes parecia impossível começa a ganhar contornos de promessa. O que era peso começa a se tornar aprendizado. O que era fim passa a ser ensaio para um novo começo. Enquanto o mundo dorme, Deus trabalha. Enquanto os olhos humanos se fecham, o céu permanece acordado. A noite, que para muitos é sinônimo de solidão, para quem crê se torna altar. Ali, no quarto simples, na luz fraca, na respiração cansada, nasce um encontro que nenhuma multidão poderia produzir. A alma se aproxima de Deus sem máscaras, sem discursos elaborados, apenas com verdade. E a verdade abre portas invisíveis. Nesse instante, a pessoa percebe que a escuridão não é inimiga, mas pano de fundo para a luz. Assim como as estrelas só aparecem quando o céu escurece, a esperança só brilha quando tudo parece perdido. A oração da noite se torna um pacto silencioso. Confiar mesmo sem ver, esperar mesmo sem entender, caminhar mesmo sem mapa. E o coração começa a sentir algo diferente. Não a ausência de problemas, mas a presença de paz. Essa paz não vem como uma explosão, mas como um rio manso que atravessa o deserto interior. Ela não apaga a memória das lutas, mas muda o significado delas. A alma compreende que cada noite carregou um propósito e que cada lágrima regou um terreno onde Deus planeja plantar algo novo. Assim, a oração se transforma em ponte entre o que foi e o que será, entre a dor de ontem e a esperança de amanhã. E quando a pessoa se deita, não dorme apenas o corpo, dorme também o medo, dorme a ansiedade, dorme o peso que antes parecia eterno. A fé fica de vigília, como uma sentinela do coração, guardando o sonho que Deus começou a escrever naquela noite. Ao avançar da madrugada, o espírito descobre que a oração não é apenas um pedido, mas um diálogo com o invisível. Cada palavra lançada ao céu volta em forma de força. Cada silêncio se enche de significado. O coração, antes inquieto, aprende a descansar não porque tudo se resolveu, mas porque agora confia em quem governa todas as coisas. A mudança começa primeiro no invisível, como raízes que crescem no escuro antes de romper a terra.
A fé se levanta como um clarão no meio da tempestade interior. Ela declara que o ontem não tem mais poder sobre o amanhã, que os erros não são sentenças finais, que a história ainda está sendo escrita pelas mãos de Deus. O espírito passa a enxergar a própria vida como um livro em construção, onde até os capítulos mais difíceis fazem parte de um enredo maior. A oração da noite é o momento em que o coração aprende a soltar o que não pode controlar. É quando a alma troca o peso da preocupação pela leveza da confiança. O medo perde voz e a esperança assume o comando. Cada suspiro se torna um passo em direção à transformação. Cada lágrima vira semente de milagre. Deus escreve novos começos com tinta de misericórdia e luz. Onde havia culpa, Ele planta perdão. Onde havia confusão, Ele constrói clareza. Onde havia vazio, Ele derrama presença. O coração, que antes era morada do medo, passa a ser altar de esperança. E nesse altar, sonhos são restaurados, forças são renovadas, caminhos são revelados. Nenhuma noite é longa demais para quem confia. Nenhum clamor é pequeno demais para quem ama. A oração não precisa ser perfeita, precisa ser sincera. Deus não busca palavras bonitas, mas corações verdadeiros. E quando a alma se entrega, algo profundo acontece. O impossível começa a aprender a caminhar. A madrugada vai passando e junto com ela vai ficando para trás o peso do dia anterior. O céu começa a anunciar, ainda em silêncio, que um novo amanhecer se aproxima. Não apenas um amanhecer de horas, mas um amanhecer interior. Uma nova forma de ver, de sentir, de viver. A pessoa desperta diferente, não porque os problemas desapareceram, mas porque agora carrega dentro de si uma promessa viva. A oração da noite não terminou quando os olhos se fecharam. Ela continuou ecoando no mundo espiritual. Deus já está movendo peças invisíveis, preparando encontros, abrindo portas, fechando ciclos que não servem mais. Assim, a alma aprende que toda escuridão é apenas preparação para a luz, que toda dor pode se transformar em testemunho, que toda noite pode ser semente de um milagre, e fica gravado no mais profundo do ser como um selo eterno. Quando você ora, o céu se move. Quando você crê, o impossível aprende a caminhar. E quando você entrega sua noite a Deus, Ele devolve sua manhã em forma de esperança, renovação e vida nova. Essa é a assinatura invisível da fé sobre a alma. A certeza de que Deus nunca chega atrasado, apenas trabalha no silêncio da noite para surpreender no nascer do dia. Então a voz da fé se levanta como um clarão no meio da tempestade interior. Não surge como um grito, mas como uma certeza silenciosa que atravessa o caos do coração. É nesse instante que a alma compreende que o ontem não tem mais poder sobre o amanhã. O passado, com suas falhas e cicatrizes, deixa de ser prisão e se torna apenas um capítulo encerrado. A mudança começa primeiro no invisível, onde os olhos não alcançam, mas o espírito sente. Assim como um rio nasce escondido na montanha antes de tocar os vales, a transformação começa dentro, longe dos aplausos e das explicações. Cada palavra da oração rompe correntes invisíveis, correntes feitas de medo, culpa, insegurança e desesperança. Elas não fazem barulho quando se quebram, mas deixam um silêncio novo no peito, um espaço onde antes havia peso. Cada suspiro se transforma em passo rumo à transformação. O coração aprende a andar em direção à luz, mesmo quando ainda está cercado de sombras. A fé não apaga a tempestade de imediato, mas ensina a atravessá-la sem se perder. O coração, que antes era morada do medo, passa a ser altar de esperança. Onde havia confusão, agora existe entrega. Onde havia ansiedade, agora nasce confiança. Nesse altar invisível, Deus escreve novos começos com tinta de misericórdia e luz. Não é uma escrita apressada, mas delicada, como quem restaura uma obra rara. Cada detalhe é cuidado. Cada dor é transformada em significado. A oração deixa de ser apenas pedido e se torna encontro. Um encontro entre a fragilidade humana e a fidelidade divina. A alma percebe que não precisa carregar tudo sozinha.
Há um Deus que sustenta o que as mãos não conseguem segurar. Há um céu que se move quando alguém dobra os joelhos com sinceridade. Nenhuma noite é longa demais para quem confia. Mesmo quando parece que o relógio não anda, Deus está trabalhando no invisível. Nenhum clamor é pequeno demais para quem ama. A lágrima que cai em silêncio é ouvida. O suspiro cansado é compreendido. A palavra confusa é interpretada como fé. O espírito começa a entender que a mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Primeiro, Deus toca a mente. Depois, o coração. Só então a realidade começa a se alinhar. O impossível aprende a caminhar porque alguém decidiu acreditar. A esperança passa a ser mais forte que o medo. O que antes parecia um fim definitivo agora se revela como início escondido. O sofrimento não é mais visto como castigo, mas como passagem. A oração se transforma em ponte entre o caos e a promessa. E a alma, mesmo ainda cercada por lutas, já respira como quem sabe que o milagre está a caminho. Nesse processo, a fé amadurece. Ela deixa de depender das circunstâncias e passa a depender de Deus. O coração aprende a descansar mesmo sem entender. Aprende a confiar mesmo sem ver. Aprende a esperar mesmo sem garantias humanas. Porque agora existe uma certeza gravada dentro. O céu se move quando alguém ora. E assim, aos poucos, o peso do ontem vai sendo solto. As memórias dolorosas perdem força. As feridas começam a cicatrizar. A pessoa percebe que não é mais a mesma. Algo mudou. Algo nasceu. Algo foi restaurado. O invisível já foi transformado, e em breve o visível também será. Quando a fé se firma no coração, o impossível começa a aprender a caminhar. Não porque as leis do mundo foram quebradas, mas porque as leis do céu entraram em ação. A oração ativa forças que não se veem, mas se sentem. O que antes parecia estagnado começa a se mover. O que estava preso começa a se soltar. O que estava morto começa a dar sinais de vida. A alma entende que entregar a noite a Deus é confiar até quando tudo escurece. É dizer, eu não vejo saída, mas eu creio. É admitir a fraqueza sem perder a esperança. É colocar nas mãos divinas aquilo que a mente não consegue resolver. E quando isso acontece, algo extraordinário se inicia no silêncio. Deus devolve a manhã em forma de milagre. Nem sempre o milagre vem como uma mudança imediata de cenário, mas como uma nova força para enfrentar o mesmo cenário. Às vezes, o milagre é a paz em meio ao caos. Outras vezes, é a porta que se abre onde antes só havia muro. Em todos os casos, é sinal de que o céu respondeu. O coração aprende que a fé não é ausência de medo, mas decisão de caminhar apesar dele. A esperança não é ilusão, é escolha. A oração não é fuga, é confronto espiritual contra tudo o que tenta roubar a alegria e a confiança. Cada dia começa a ser visto como um presente e não como um peso. A pessoa passa a perceber pequenos sinais do agir de Deus. Uma palavra que conforta, um encontro inesperado, uma solução improvável, uma força que surge sem explicação. Tudo isso se torna linguagem divina. O céu fala através de detalhes. O invisível se manifesta no cotidiano. Assim, o altar de esperança se fortalece dentro do coração. Não é mais um lugar frágil, mas um espaço firme onde a fé habita. O medo já não governa, a dúvida já não domina, a ansiedade já não decide. Agora quem conduz é a confiança. E fica gravado na alma como um selo eterno. Quando você ora, o céu se move. Essa frase deixa de ser poesia e se torna experiência. A pessoa não apenas acredita, ela vive isso. O impossível aprende a caminhar porque alguém decidiu não desistir. Amanhã nasce diferente porque a noite foi entregue a Deus. A fé passa a enxergar além das circunstâncias. Ela vê propósito onde havia dor, vê promessa onde havia ruína, vê futuro onde havia fim. A oração se transforma em estilo de vida, não apenas em momento isolado. O coração aprende a conversar com Deus em todos os instantes. E mesmo quando novas noites chegam, elas já não assustam como antes.
Porque agora existe memória de milagres. Existe testemunho interior. Existe certeza espiritual. A escuridão não é mais ameaça, é preparação. A dor não é mais sentença, é semente. Assim, a alma caminha com uma nova identidade. Não mais prisioneira do passado, mas filha da promessa. Não mais dominada pelo medo, mas guiada pela fé. Não mais perdida na noite, mas direcionada pela luz. E essa é a assinatura final que fica escrita no Espírito. Quem ora nunca caminha sozinho. Quem crê nunca anda sem direção. E quem entrega sua noite a Deus sempre recebe uma manhã cheia de vida, esperança e milagres. Durma em paz, porque quem entrega a noite a Deus acorda com milagre. Quem confia no escuro desperta na luz. E quem ora hoje verá amanhã o que o céu já começou a mover agora.